Para entender as 70 semanas de Daniel, é preciso primeiramente entender Levíticos, capítulo 25, verso 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, uma semana para Deus é 7 anos. Daniel 9, 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Esta visão veio no ano 538 a.C., a Daniel. Ele já estava há 68 anos na Babilônia, pois eles tinham ido para lá em cativeiro no ano 606 a.C. Ele descobriu lendo os escritos que faltavam apenas 2 anos para que eles saíssem da Babilônia e voltassem para a sua terra. Pois o tempo que o profeta Jeremias profetizou que eles iam ficar lá era de 70 anos. Então agora faltava 2 anos, estavam com 68 anos de cativeiro e ele teve esta visão. Foi por volta de 538 a.C. que o rei Ciro, rei da Pérsia, assinou o decreto para que saísse a ordem da restauração do templo em Jerusalém. Daniel 9, 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Foi isso que o irmão Brana pediu para nós observar. Daniel era hebreu e está dizendo sobre o teu povo e a tua cidade. As 70 semanas não são para os gentios, são para os judeus. Dentro dessas 70 semanas, que são 70 vezes 7 anos, havia de acontecer 6 propósitos. Então, para que são as 70 semanas? Primeiro, para cessar a transgressão. Segundo, para dar fim aos pecados. 3, e para expiar a iniquidade. 4, e trazer a justiça eterna. 5, e selar a visão e a profecia. 6, e para ungir o Santíssimo. Então, em um período de 490 anos, todas essas coisas tinham que tomar lugar. Pois uma semana são 7 anos, e 70 vezes 7 anos dá 490 anos. Estes 490 anos são contados desde quando saiu a ordem do rei Ciro para reconstruir Jerusalém. Daniel 9, verso 25, disse o anjo: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, isso foi o rei Ciro quem deu esta ordem, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, que são 49 anos, e 62 semanas, a mesma coisa de dizer, haverá 7 semanas, que são 49 anos, mais 62 semanas, que são 434 anos, o qual seria 49 anos mais 434 anos, que é igual a 483 anos. Então, 7 semanas de 7 anos mais 62 semanas de 7 anos dão 69 semanas. Está faltando uma semana de 7 anos, pois são 70 semanas. Então, da saída da ordem do rei Ciro para reconstruir Jerusalém até a aparição do Messias, temos 483 anos, que são 69 semanas. Mas tem que ser 70 semanas. Então, o Messias aparece na Judéia no final das 69 semanas. Então, a semana de número 70, que seria 7 anos, é o tempo que o Messias ia pregar para os judeus. Estes 7 anos de pregação ia cessar a transgressão de Israel, ia dar fim aos pecados de Israel, ia expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna,
ia selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. 6 propósitos. Só que o nosso anjo diz que depois das 62 semanas, o Messias seria cortado. Então, quando inteirou as 69 semanas, o Messias apareceu. Quando ele começou a pregar a semana de número 70, eles o mataram, pois ele pregou 3 anos e meio e era para ter pregado 7 anos. Se o Messias tivesse pregado os 7 anos, ele teria trazido os 6 propósitos para Israel. E nós, gentios, não teríamos chances de ser salvos. Mas quando ele começou a pregar a semana de número 70, os 7 anos de ministério que lhe foi dado, na metade da semana, que são 7 anos dividido por 2, são 3 anos e meio. Com 3 anos e meio de ministério, ele foi cortado, foi morto, foi tirado. Os judeus o rejeitaram, o colocaram na cruz e abriu espaço das eras, a dispensação gentílica. Deus trouxe 7 mensageiros, trazendo os 7 Espíritos de Deus para o povo gentil. Assim como ele deu 70 semanas para os judeus, para trazer os 6 propósitos, ele deu 7 eras para os gentios. Depois você vai encontrar o arco-íris ao redor do trono, que tem os 2 arcos. O arco-íris está completo. O irmão Branham diz que o arco-íris aparece só um arco por causa da terra, mas ele é como uma aliança. Ele tem a outra banda. Em Apocalipse 4 encontramos o arco ao redor do trono. O arco-íris tem 7 cores, 7 eras para os gentios e 70 semanas para os judeus. Então, na metade da 70ª semana, o Messias foi cortado e então foi interrompido. Faltam 3 anos e meio para completar as 70 semanas dos judeus. E é por isso que as 7 eras dos gentios têm que terminar para Deus virar as costas para os gentios que rejeitaram, para ele tratar com os judeus por 3 anos e meio. E é por isso que os gentios estão ficando cada vez mais frios, rebeldes e incrédulos. Estão cada vez se tornando pior do que Sodoma e Gomorra, perseguindo a mensagem e rejeitando-a. A mensagem precisa ser rejeitada entre os gentios para poder abrir o espaço dos judeus. Assim como a mensagem precisou ser rejeitada nos tempos da primeira era para que pudesse abrir o tempo dos gentios. E assim como os judeus foram cegados para não saberem que Jesus era a mensagem da hora, os gentios agora são cegados para não ver que esta mensagem do 7º anjo é a mensagem da hora. Mas assim como nos tempos de Cristo, que os judeus rejeitaram Jesus e o mataram, houve um pequeno grupo de judeus que creram nele e o aceitaram. Da mesma forma agora, quando os gentios crucificam esta mensagem e a rejeitam, há um pequeno grupo que crê nela e o aceita. Este pequeno grupo de gentios que aceitaram a mensagem aqui receberão a fé para o rapto através da revelação dos 7 trovões e subirão a encontrar o Senhor nos ares. Então a tribulação cai e abre o período de 3 anos e meio que falta para os judeus, que seria a segunda metade da 70ª semana. A maioria dos judeus, como sempre, rejeitarão, mas 144 mil assinalados aceitarão esses 3 anos e meio de ministério que falta. Termina-se os 3 anos e meio, então a terra é destruída e começa o novo mundo, o milênio. Estes 144 mil assinalados são aqueles que Paulo disse, ainda resta um remanescente. Há sempre uma promessa na Bíblia que diz que Deus reconstruiria o tabernáculo de Davi que havia caído. Paulo diz aos Romanos 11, por causa das transgressões dos judeus, veio a graça para os gentios. E diz, se a rejeição deles foi a salvação do mundo,
o que não será a aceitação deles quando eles aceitarem. Será nesses 3 anos e meio que faltam. No verso 25 de Romanos 11, Paulo diz: Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, ou que as 7 eras dos gentios terminem, os 7 tempos dos gentios. E se os gentios estão rejeitando a mensagem agora, prova que os seus 7 tempos está terminando. Bom, até que chegue a plenitude dos gentios. Verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor. Então não há dúvida que o tempo dos gentios vai terminar e Deus vai começar os 3 anos e meio de Israel para completar suas 70 semanas. E a gente sabe que o tempo chegou à plenitude, porque o 7º anjo já veio, todos os mistérios já foram revelados, os gentios que eram eleitos já aceitaram, e os que não eram eleitos e aceitaram ficaram um tempo na mensagem como manufaturados, e agora estão saindo e produzindo a verdadeira semente que estavam neles, que era a mesma semente de Ismael, perseguir Isaac. Então não há dúvida que o tempo dos gentios está chegando à plenitude. Eu posso dizer, terminou. Este terminou é quando você viaja de uma cidade para outra e depois de 200, 300 quilômetros de viagem, que você entra na cidade e você diz, chegou, mas o ônibus ainda não parou. Mas já chegou na cidade, só falta estacionar. Então, quando eu digo o tempo terminou, é porque chegamos ao ponto. Agora, se ainda há alguma coisa, é porque falta apenas o estacionamento. Mas é como Mombrana disse na mensagem à intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda. O trem ainda não parou, mas já está na estação. A luz vermelha mostra que ele chegou. O tempo já terminou, é como dizer, o trem já chegou. As luzes estão piscando, já chegou. Só falta parar completamente. Então, tudo o que está acontecendo ultimamente prova que o tempo dos gentios terminou. Como Deus é eterno e o seu tempo não pode ser comparado com o nosso, podemos dizer que ele está se virando para os judeus. E esta virada pode ser para nós muitos anos ainda, mas ele já está se virando. Mas quando ele começar a pregar os 3 anos e meio para os judeus, serão 3 anos e meio literais, porque as 69 semanas que vieram foram 483 anos literais. Estamos perto. Quem é sujo, suje-se ainda mais. E quem é santo, santifique-se ainda mais. A lavoura da terra está madura, tanto o joio como o trigo. Quem é trigo, produz o seu fruto. Quem é joio, produza o seu fruto. Agora ninguém pode enganar ninguém. Pelos seus frutos os conhecereis. A seara da terra está pronta. Passa a tua foice. Apocalipse 14, verso 14 a seguir. É tempo de colheita. O joio enganou por muito tempo, pois, em se tratando de caule, de folha, ele é parecido com o trigo. Mas agora ele não pode mais enganar, pois agora ele está produzindo os seus frutos. Agora a Bíblia está sendo atacada. Ultimamente eles descobriram que há mais de 500 civilizações que escreveram sobre um dilúvio. A epopeia de Gilgamesh é a mais famosa delas. Portanto, eles dizem que todas elas são mitos, e a Bíblia é um mito plagiado dessas outras. Este espírito de acusação de plagiarismo não está só nos ateus que perseguem a Bíblia, mas naqueles que perseguem a mensagem. Fazem montagem de fotos do irmão Branham ao lado de homossexuais, ao lado de facções da Ku Klux Klan.
ao lado do louco assassino psicopata Jim Jones e estão para ficar loucos, lendo a mensagem, procurando um defeito. Eles não sabem o que é que está acontecendo. Eu sei, o tempo dos gentios terminou. Mulheres na mensagem, tirando suas sobrancelhas, pintando suas unhas, cortando os seus cabelos, indo à igreja, pedindo oração, querendo bênçãos. Pastores batem no púlpito contra essas coisas, mas não dão conta. Está cada vez pior. Você não pode tirar sangue de um nabo. Você não pode forçar o joio a produzir trigo. Muitos pastores têm sido sinceros, embora alguns não. Mas muitos deles têm viajado centenas de quilômetros, gastando combustível caro, rolamento dos seus veículos, gastando com peças e tudo mais, para levar esta mensagem a pessoas que não a valorizam. E quando chega naquela cidade, aquele crente da mensagem, que passou 1 mês ou 15 dias ou 2 meses sem ter culto, arranja outra coisa para fazer. Coloca em primeiro lugar. Tem uma pescaria para ir. Tem outro algo a fazer, mas não vem se encontrar com o seu pastor para cear, para cultuar ao Senhor. Deus não está mais em primeiro lugar. O pastor volta pelo mesmo caminho, arriscando sua vida, gastando seu pouco dinheiro que conseguiu. E depois de um tempo, aquele crente, por não assistir mais culto, por culpa dele próprio, pois o pastor vai lá, mas ele não vem se encontrar com o seu pastor. Esfria, sai da mensagem e depois começa a perseguir a mensagem e culpar o seu pastor. Eu sei que existem muitos pastores errados. Muitos pastores, como dizem o povo, ladrões. Mas estes que eu estou falando têm sido sinceros e você não tem valorizado. Que Deus tenha misericórdia. Este é o fim do tempo dos gentios.